Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 31 de outubro de 2024, último dia do mês. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abra a câmera como se fosse tirar uma foto, mas antes de apertar para tirar essa foto, você só vai apontar a câmera do seu celular aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na reunião ordinária de número 65, vereadores aprovam em primeira análise projeto de lei que cria o Polo de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, o PIDES, em Barão Geraldo. Projeto de lei do vereador Arnaldo Salvetti quer a realização de feiras agropecuárias, provas equestres, exposições, leilões e rodeio em Campinas. Lançamento da terceira edição do Jogo da Família pretende arrecadar alimentos não perecíveis para o Banco Municipal de Alimentos e entidades da cidade. E o quadro Saúde Agora aborda com um psicólogo como lidar com a birra das crianças. E a gente abre a edição de hoje falando sobre o estoque de sangue do Hemocentro aqui da cidade, que está em estado de alerta para os tipos O positivo, A positivo, O negativo, A negativo, B negativo e em estado crítico o tipo AB negativo. Então, sobre esta situação aqui de Campinas, eu aciono a repórter Carla Mendro, que está na Unicamp e tem as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Carla. Obrigada, Gabriel. Boa tarde para você também. Gabriel, essa é uma informação muito importante que a gente precisa trazer à população, né? E quem está ao meu lado é a doutora Andressa Lamônica, ela é hemoterapeuta, né, aqui do Hemocentro de Campinas, e ela traz um pouco mais de detalhes, né? Porque por mais que a gente fale sobre a doação de sangue, sempre algumas pessoas ficam em dúvida, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Doutora, vamos começar falando sobre os tipos sanguíneos, né? O Gabriel já repassou um pouquinho, né, quais são os tipos mais críticos. É importante a gente ressaltar para a população por que existe essa frequência, né? Por que a gente está sempre vindo aqui, trazendo para a população essa informação de que precisa ser feita a doação de sangue? Sim, na verdade, todos os tipos sanguíneos são importantes, né? Porque a gente sempre tenta priorizar a transfusão compatível com o paciente, então com o tipo sanguíneo do paciente. Então você vai ter pacientes com sangue AB, que precisam de sangue AB, sangue O, que precisam de sangue O, mas os tipos sanguíneos mais comuns e prevalentes da população em geral é O e A, que são os tipos sanguíneos que a gente acaba utilizando mais. A gente escuta muitos comentários de que, assim, período de férias, período de feriado, acontecem muitos acidentes e por isso que o Hemocentro acaba tendo baixa, né, nesse estoque. Mas não é só isso. Nós estávamos conversando aqui antes de entrar no ar e a senhora comentou sobre a questão de cirurgia, né, o quão importante é ter esse banco, né, esse banco de sangue, antes de entrar para uma cirurgia, né? São algumas específicas. Isso, então assim, cirurgias de maior porte, que tem riscos de perdas sanguíneas maiores, a gente precisa deixar uma reserva para esse paciente. Então, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, a gente deixa 4 concentrados de hemácias de reserva para o paciente especificamente. Se ele não usar, a gente destina essas bolsas de sangue para outros pacientes e outros casos. Mas a gente precisa que para essa cirurgia acontecer, a gente ter essa reserva, para que o
para que o paciente entre com maior segurança no centro cirúrgico, né? E é importante também ressaltar que a gente também não pode zerar os nossos estoques do banco de sangue. Então, a gente também tem que se programar caso tenha algum acidente, né? Caso precise de alguma demanda maior. Então, a gente sempre tem que deixar um estoque de sangue ali para situações de maior emergência. Outro ponto também de alerta é que as pessoas que viajam acabam não doando sangue. Então, quando você tem férias escolares, festas de final de ano, as pessoas acabam não vindo ao Hemocentro doar sangue. Daí isso acaba que nossos estoques ficam mais baixos. Doutora, um dos critérios principais para que seja feita a doação de sangue é estar com a saúde em dia, né? Ter boas condições de saúde. Mas, além disso, tem aí alguns critérios, né, em relação à idade, peso, tem a questão do descanso também, né? A senhora pode falar pra gente um pouquinho sobre esses critérios? Sim. Para a doação de sangue, então, as pessoas têm que ter, não tem que ter nenhum problema de saúde grave ou nenhuma doença mais grave, mas isso é avaliado caso a caso, tá? Então, é importante vir ao banco de sangue para procurar maiores informações, né? A idade geralmente é 16 anos se acompanhado por um responsável, então menor de idade de 16 até 18 anos incompletos se acompanhado por um maior de idade para preencher os critérios pode vir doar, tá? E de 18 a 69 anos. Tá? A gente também tem que respeitar o limite de peso, então a pessoa não pode ter menos de 50 quilos, que é um risco maior para o doador, para ele ter algum mal-estar, né? E tem que estar com a saúde bem, não pode estar com sintomas gripais, não pode estar com diarreia, não pode estar com febre, então tem que estar num estado geral de saúde bom. A gente tem tido algumas campanhas, né, de vacina, por exemplo, vacina contra a gripe. A pessoa que foi vacinada recentemente contra a gripe, ela precisa ter uma pausa, né, um intervalo para vir doar ou não? Na verdade, são vários tipos de orientação. Então, vacina de gripe, geralmente são 4 semanas para aguardar para doar, né? Vacina da dengue, às vezes é 1 mês, 2 meses. Então, a gente tem que avaliar realmente caso a caso. Tá? Então é importante que realmente venha para a gente passar essas orientações, né? E geralmente lembrar que a vacina às vezes pode dar alguma reação, então uma febre, um mal-estar, e daí o doador também não pode doar sangue se tiver com algum mal-estar, alguma reação vacinal, mas tem algumas vacinas que em 2 dias você já pode conseguir doar sangue. Em relação à alimentação, é importante que a pessoa esteja em jejum para vir aqui ou não? Não, na verdade a gente nem quer que venha em jejum, porque tem maior risco também de se mal com a doação. A gente pede para ter uma alimentação leve, tomar bastante água e evitar alimentos gordurosos. Então a gente orienta a não almoçar, por exemplo, porque o almoço tem um pouco mais de gordura e isso pode impactar na coleta do sangue. Mas tomar um café completo não tem problema nenhum e tem que vir alimentado. Para a gente esclarecer aqui para a população, tem algumas perguntas, por exemplo, referente à prática esportiva, né? Então, uma pessoa que é atleta ou que pratica esportes diariamente, essa pessoa, ela pode vir doar? Depois que ela doou, ela precisa se abster um pouco do exercício? Como é que funciona? Geralmente, assim, o que a gente pede é que quando vem doar sangue, tomar um pouquinho de cuidado com o braço da coleta, porque às vezes pegar muito peso nesse braço pode aumentar o risco de ter um acidente ali, um hematoma ali no braço, né? E atividade física a gente orienta, pelo menos, se o doador estiver se sentindo bem, ele poderia retomar as atividades habituais, mas que geralmente no dia da doação a gente orienta a tomar bastante líquido e que tem um risco maior de se sentir mal na prática de atividade física, porque a gente tira um volume de sangue de 400, 450 ml, então é um pouco significativo para uma pessoa rígida, então a gente só orienta para tomar cuidado de não ter nenhum mal-estar, né, nas atividades. Quem tem tatuagens, piercing, pode participar da doação? Pode sim. A única coisa é que a gente tem que ver o tempo, né, entre esses procedimentos, porque às vezes a tatuagem existe um risco de contração de algumas doenças, então a gente precisa só ver o tempo estipulado. Geralmente piercing e tatuagem são 6 meses que tem que ficar sem doar, mas depois disso pode retomar a atividade, pode retomar as doações normais. Bom, nós temos 2 sonoras, né, de 2 pessoas que estavam doando aqui, né, vieram fazer esse bonito trabalho, né, que é um trabalho, uma atitude voluntária, uma atitude de muito bom gosto.
Vamos acompanhar a sonora desses dois rapazes. Parece que você já virou sócio aqui, né? De tanto que você tem doado. 82 vezes doando, como é que é essa história? Sim, a doação de hoje é o número 82, né? Eu comecei lá atrás doando bolsas normais de sangue, né? E hoje eu dou por aférese, né? Que é a bolsa de plaquetas. Então a doação de plaquetas acaba sendo mensal. Por isso que eu tenho tantas doações em tão pouco tempo. E o que motivou você a doar? A princípio, foi uma promessa, né? Que a minha afilhada, se ela se recuperasse de um tumor, que ela nasceu com um tumor, eu doaria sangue pela primeira vez, né? Não foi fácil, assim, doar a primeira vez, mas depois foi mais tranquilo e foi natural. E hoje em dia já estou na 82 aí, bolsas de doações. E você considera que é um ato importante não só para você, para a sua saúde, né? Porque os médicos falam que isso é importante para a gente também, pelo fluxo sanguíneo, mas o mais importante disso tudo é poder ajudar o próximo. Com certeza, né? Inclusive na pandemia, né, com todo aquele protocolo de Covid, então teve uma redução muito grande de doadores. E eu acabei doando até 2 vezes por mês, porque não tinha doadores. Então, no período de 2020 da pandemia, eu doei 17 vezes. E conta pra gente, pro pessoal que tá em casa, que já pensa em doar, mas ainda não criou coragem de vir até aqui o Hemocentro, qual é a dica que você dá? Vem, não tem problema nenhum, assim, né? É tudo muito bem descartado, luvas, e tem uma entrevista antes, né, que você faz para ver se você realmente está apto para doar, e a agulhadinha aqui não é nada. 5 minutinhos você já doou ali. Aqui que é um pouco mais demorado, porque tem todo um processo ali, que é em média de 2 horas. Mas aqui equivale a 12 bolsas dali, da doação normal de sangue. Um amigo meu do trabalho, ele sempre vinha doar, e aí ele ficava me chamando, até que um dia eu aceitei, né? Ficava com medo, mas aí depois que eu comecei a doar, vi que é bem tranquilo, não dói nem nada. Gostei e agora eu venho sempre. E é importante? Sim, muito importante, já salva várias vidas, né? Direto tem pessoa que precisa, direto eu vejo reportagem que falta, né? Bolsa, então é sempre que eu posso convencer alguém, eu convenço. Hoje eu trouxe minha irmã comigo, primeira vez dela, e daqui a pouco ela vai doar também. Que legal, né, Gabriel? Olha, você vê como é importante, e assim, é muito importante também a gente destacar aqui com a doutora que a pós-doação, ela é tranquila, né, doutora? Como Sim. é que funciona essa pós-doação? Na verdade, depois que você doar, você pode ter a vida normal mesmo, fazer suas atividades. A gente orienta só uma hidratação vigorosa, então no mínimo 2 litros de água no dia, porque a gente vai realmente perder um pouquinho de volume de sangue, né? Alimentação mais leve, não muito gordurosa, para evitar risco de se sentir um pouco mais indisposto. Mas a vida é normal e não tem nenhum impacto para o doador. Né? Perfeito, doutora. Então a gente encerra aqui aproveitando que é dia 31 de outubro, para deixar essa mensagem aqui, né, doutora? Eles fizeram aqui, olha só, o único fantasma que a gente tem que ter medo, né, é do desabastecimento, não é isso, doutora? Sim, com então certeza. Fica essa mensagem para você aí de casa e aproveite para vir doar sangue. Sim, venha doar. A gente vai ficar muito feliz em receber vocês. Obrigada, é com você, Gabriel. Mensagem importantíssima mesmo. Quero agradecer a Carla Mendro. Você viu o exemplo, né? Você que está nos acompanhando. Doador 82 vezes, importantíssimo, salva muitas vidas. Tem muitos pacientes que precisam dessa doação de sangue, por isso o Hemocentro da Unicamp. Tem também ali na Júlio de Mesquita, fica ali perto do Hospital Irmãos Penteado, também recebe. Então, muito obrigado a Carla Mendro e também a doutora Andresa Lamônica, que é hemoterapeuta. Então, e este pedido a você, né, que está em condições, tem boa saúde, se enquadra em todos os pré-requisitos, faça a doação de sangue, porque tem muitas pessoas que estão precisando.
A gente segue aqui com as notícias da Metrópole, porque este ano a Fundação FEAC está completando 60 anos de existência. E para comemorar, está sendo realizada a primeira semana de desenvolvimento territorial e transformação social na PUC Campinas e também na Unicamp. Com o objetivo de discutir estratégias e iniciativas teóricas e práticas que possam fortalecer o desenvolvimento territorial e a transformação social, impactando positivamente as comunidades locais, a Fundação FEAC, que celebra seus 60 anos, conta com o apoio das universidades, Prefeitura de Campinas e demais parceiros para realizar a primeira semana de desenvolvimento territorial e transformação social. Desde o final do ano passado que a Fundação FEAC decidiu trabalhar mais fortemente com essa perspectiva do desenvolvimento territorial. E não se faz desenvolvimento territorial sozinho. Então a Fundação FEAC quer trabalhar com a Câmara de Vereadores, com a Prefeitura, com as universidades, com as organizações da sociedade civil. Então a gente vem conversando com todo mundo e a gente achava que era importante um momento onde a gente pudesse nos reunir para discutir experiências exitosas e que a gente pudesse juntos pensar, a partir dessas outras experiências, o que a gente pode replicar em Campinas, o que já existe em Campinas que a gente pode potencializar. Então, essa semana é isso. É um encontro do que deu certo e do que pode vir a ser a nossa cidade. O evento conta com palestras e mesas de discussão, com temas voltados para o combate à vulnerabilidade social, inclusão produtiva, prevenção de desastres, tecnologias sociais e o papel do setor empresarial no desenvolvimento territorial. O evento conta com a participação de especialistas e instituições renomadas, inclusive da Unicamp e PUC Campinas, sede desses encontros. De acordo com a professora e doutora Vera Lúcia dos Santos Plácido, gerente de extensão da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da PUC, o papel da universidade em relação ao evento é o de mobilização por meio da parceria e atenção às comunidades. Para isso, é importante a aproximação. Então, precisamos ir aos lugares, precisamos conversar com as pessoas, precisamos sentir o que as pessoas desejam, precisamos entender as suas expectativas. Dar a voz ao lugar é se aproximar dele, Isso também é um processo educativo. E aí eu vejo que a universidade tem muito a contribuir, porque nós estamos falando de um processo educativo, essa aproximação com os lugares, essa perspicácia de perceber as suas reais funções e, acima de tudo, conceder às pessoas que estão ali a dignidade de falar de si mesmas nesse lugar, né? Eu costumo dizer que as pessoas hoje não querem mudar de lugar, elas querem melhorar o seu próprio lugar. E o processo de escuta é fundamental. Ao final das apresentações dos painéis, no dia 1º de novembro, os participantes vão fazer uma visita técnica até a região dos Amarais, onde a Fundação FEAC tem um projeto chamado Desenvolve Amarais, que transforma positivamente a região. Ao implantar ações e projetos que melhorem a qualidade de vida nos Amarais, abrangendo cultura, lazer, esportes, educação, saúde, empreendedorismo, empregabilidade e fortalecimento das organizações locais. Nós escolhemos a região dos Amarais como um território piloto, por ser um território que não era um dos maiores da cidade, e isso a gente conseguia fazer o piloto mesmo desse trabalho. Havia uma rede de organizações da sociedade civil muito bem estabelecidas ali, o que daria uma rapidez das ações. Já haviam lideranças comunitárias históricas naquele território, então isso tudo somou para a gente pensar, bom, no primeiro ano dessa ação da Fundação FEAC, nós vamos por esse piloto, para que a partir dali a gente possa aprender coisas, anunciar para a cidade e aí sim avançar para outros territórios, e é o que está acontecendo. Está funcionando. Está funcionando, nós estamos tendo uma excelente resposta da comunidade, um apoio da Prefeitura de Campinas, para que a gente possa implementar essas ações rápidas e mostrar tanto para a Prefeitura quanto para a cidade e para aquela comunidade que é possível sim pensar novas formas de atuação política, novas formas de implementação de política pública que desenvolva esses territórios e garanta a justiça social, que é o que a gente quer.
Um evento que vai unir a paixão pelo esporte com a solidariedade. A terceira edição do Jogo da Família foi lançada na manhã de ontem durante cerimônia na Prefeitura de Campinas e reuniu vereadores, o ex-atacante Amoroso, entre outras autoridades. O evento tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis para o Banco Municipal de Alimentos e entidades da cidade, ajudando milhares de famílias carentes e incentivando o esporte. Acompanhe. Representando a Câmara de Campinas, os vereadores Fernando Mendes e Edivaldo Cabello marcaram presença no evento de lançamento da terceira edição do Jogo da Família, realizado no Paço Municipal. O vereador Fernando Mendes é o autor da Lei nº 16.387, de 12 de maio de 2023, que instituiu no calendário oficial do município o mês Jogo da Família. Nós conseguimos reunir aí, nesta ação, arrecadação de alimentos, arrecadação de brinquedos, reuniões de campeões, ex-campeões, pessoas que fazem e fizeram sucesso. Nós trazemos a paixão do futebol, trazemos a solidariedade, nós fazemos a união da família e ainda tem a diversão. Essa é a grande importância dessa lei, né, desse projeto que virou lei e que vai ficar todo final de ano. Com certeza vai haver essa manifestação, essa ação, essa arrecadação e, acima de tudo, a alegria. Sempre digo que o esporte transforma a vida. Então, uma das nossas bandeiras sempre foi incentivo ao esporte, que é uma das pastas que muitas vezes menos recebe recurso. E trazendo esse dia, desse programa, de estabelecer o dia do jogo da família, isso é fundamental e é mais uma prova de que é uma sinergia entre a Câmara Municipal de Campinas e a Prefeitura de Campinas, e quem é beneficiado são as famílias de Campinas. A partida beneficente está marcada para o dia 1º de dezembro, às 10h30 da manhã, no ginásio do Clube Concórdia. Para acompanhar o jogo, é necessário a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis. E é uma iniciativa fantástica. Primeiro que faz a gente rever grandes ídolos que já deram alegria nos campos, são ídolos do futebol. E segundo, que traz a solidariedade. Isso deixa esse evento marcado e praticamente obrigatório no calendário esportivo da cidade. Então a Câmara foi fundamental. Metade das doações será revertida para o Banco de Alimentos da Prefeitura, que é uma parceira do evento. Já outra parte será destinada para a Casa Maria de Nazaré, que atende 800 crianças. E essa terceira edição começa com uma boa notícia. 2 toneladas de alimentos já foram doadas por empresas da cidade que apoiam a causa. Nas edições anteriores, a ação conseguiu arrecadar mais de 10 toneladas, ajudando 1.500 famílias. A partida solidária vai reunir grandes nomes do esporte, como o ex-jogador de futebol Amoroso, que acompanhou a cerimônia de lançamento. Decidimos mudar um pouco o foco do campo para o futsal, porque também temos atletas que jogam essa modalidade e jogam muito bem. Então, um evento no qual a gente achou necessário poder fazer com que esses atletas e a torcida estivessem também um pouquinho mais próximo dos ídolos. O futsal ele é uma modalidade importantíssima para aqueles que querem um dia se tornar um atleta profissional de futebol, porque é uma modalidade que te dá a oportunidade de você crescer tecnicamente, taticamente. Os primeiros passos daqueles atletas que fazem grande diferença no futebol lá na frente começam pelo futsal. Então, como a gente tem grandes nomes dentro da nossa cidade, como o próprio Rodrigo Capita, que começou no pulo futsal, e isso a gente faz com que esse evento possa também ser diferente para a gente. Não deixa de ser futebol, mas vai ser muito mais aconchegante porque estaremos perto também dos nossos torcedores. Além de muita solidariedade, o evento ainda garante a inclusão social. E vão ter também atletas do futsal, do futsal da Ponte do Guarani jogando junto com os atletas lá, que vai também estimular a inclusão, que é fundamental. Todo quanto é tipo de evento, principalmente solidários, ele tem um apelo que coloca um pouco da parte humana, a humanização, com o esporte. Eu acho que isso deixa uma proximidade maior de quem queira ou praticar
ou queira também ser um aficionado que possa também consumir esporte na cidade. Lembrando que os portões serão abertos a partir das 10 horas da manhã e o Clube Concórdia fica na rodovia Doutor Heitor Penteado, sem número. Meio-dia mais 25 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, a região de Campinas tem hoje um número de beneficiários da tarifa social para cobrança dos serviços de fornecimento de energia elétrica de 94 mil clientes. Porém, este número poderia chegar a 191 mil. Como a adesão à tarifa é automática, quem tem as características sociais e não usufrui do desconto pode estar com divergências nos dados cadastrais. Mais de 94 mil clientes da CPFL Paulista receberam a tarifa social que garante descontos de até 65% a consumidores de baixa renda nas cidades da região de Campinas. A tarifa social é um direito, fornecido pelo governo federal para as pessoas inscritas no cadastro único ou para as pessoas com mais de 65 anos que possuem o BPC, o benefício de prestação continuada, seja o amparo idoso ou o benefício por deficiência, para quilombolas ou indígenas e para pessoas com renda de até 3 salários mínimos que tem uma pessoa em casa que faça uso da UTI domiciliar, de equipamento essencial para a vida, tem direito a esse desconto. O desconto é proporcional ao consumo. É um desconto escalonado, Quem consome mais energia, o desconto acaba sendo um valor menor, mas para quem tem um consumo menor de energia, ele pode chegar até 65% de desconto. A inclusão ao benefício é automática. A distribuidora, a CPFL Paulista, nós realizamos uma busca ativa, Quando o cliente entra em contato com a gente pergunta se ele tem algum benefício, se ele está inscrito em algum programa social. Nós buscamos na base do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social. Então nós nos preocupamos com essa busca ativa, a gente faz campanha, está no nosso site disponível. Campinas tem quase o dobro de usuários com perfil para usufruir do benefício. Campinas, por exemplo, nós temos 32 mil cadastrados e podemos chegar até a 73, 74 mil cadastrados no benefício. Então nós temos aí quase 100% das pessoas que têm direito não cadastradas, Por isso, a importância de manter os dados atualizados e a conta em nome do beneficiário. O principal motivo é que o cadastro seu do Ministério Social, do CRAS, do CEPAT, de toda a assistência que você tem aí do governo municipal, estadual, federal, esse cadastro seu tem que estar exatamente igual à sua conta de energia. Então, se o benefício lá do Bolsa Família, do Auxílio Moradia, qualquer benefício seu está em nome de João Antônio, a sua conta de energia tem que estar em nome de João Antônio, para que a gente possa fazer essa busca ativa de dados e cadastrar para você o benefício. Às vezes, as pessoas acabam perdendo o benefício porque não atualizou o seu cadastro junto ao CRAS, Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da reunião ordinária de número 65 e os vereadores aprovaram em primeira análise o projeto que implanta o Polo de Inovação Sustentável no distrito de Barão Geraldo. Com um plenário cheio, os vereadores de Campinas aprovaram nesta quarta-feira, em análise inicial, o projeto de lei de autoria do Executivo, que trata da implantação do PIDES, o Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável, em uma área do distrito de Barão Geraldo. Uma área da Unicamp, da PUC, também uma área ali do Polo de Alta Tecnologia. Foi esse PL, esse PLC, ele se faz necessário para algumas alterações na lei de ocupação, uso do solo, a lei que regulamenta toda a ocupação e uso do solo na cidade de Campinas. Hoje ele tem ali algumas alterações para que esse novo polo de inovação e desenvolvimento possa ser instalado. Algumas restrições a mais quanto à ocupação, construção de moradias, comércios, enfim. Durante a discussão do projeto, vários parlamentares se posicionaram contra e a favor da proposta. Não há qualquer respeito à democracia no território aqui, porque quem manda são os negócios, quem manda é a especulação.
está sendo debatido. Mas com quem que ele está debatendo? Porque com o povo que vai ser afetado, que reside naquele território, ele não está dando sequer ouvido. Então, assim, vamos colocar a verdade aqui? Fizeram esses encontros para quê, na verdade? Por que fizeram esses encontros? Para validar uma decisão que já está, né, decidida por esse governo. Os parâmetros anteriores, o que era considerável, razoável anteriormente, não é mais a mesma coisa a partir do momento que nós vivemos uma emergência climática no nosso país e no mundo. Nós não podemos admitir que uma área que hoje é uma área verde, é uma área que não foi impermeabilizada, uma área que tem vocação para ser preservada e ambientalmente regenerada, que essa área que permite que Campinas, inclusive, tenha ainda um cinturão verde, que é uma grande vantagem para a cidade lidar com a emergência climática, a gente abra mão disso. Teve várias audiências públicas, né? O governo vem se discutindo esse assunto há muito tempo e é importante que a gente encaminhe um voto favorável hoje. Nós tivemos 17 instituições que participaram de todo o processo de construção desta ideia. As mais importantes e grandes audiências públicas que aconteceram foram 12 oficinas feitas com a população nos bairros do distrito de Barão Geraldo, com mais de 500 participações e mais de 1.130 sugestões apresentadas e analisadas. Eu acho que é um projeto grande para a cidade de Campinas, uma cidade de vanguarda, que busca o crescimento de forma sustentável, que foi uma das defesas mais importantes aqui nessa casa de todos que discutiram. A matéria, que ainda precisa ser aprovada em segunda votação, teve 24 votos a favor e 6 contrários. Se posicionaram contra os vereadores Gustavo Peta, Mariana Conte, Paulo Búfalo e os petistas Cecílio Santos, Guida Calisto e Paola Miguel. Haddad salientou as questões ambientais envolvidas no novo polo. Ele é bem restritivo quanto à preservação do meio ambiente, ele cria, né, um polo também, um novo ambiente de preservação do meio ambiente, ele também com habitações sustentáveis, pouca emissão de carbono, tendo aí como prioridade o pedestre, o ciclista, um transporte público de qualidade, enfim. Lembrando que se você quiser rever ou assistir na íntegra as mais de 4 horas de reunião ordinária, é só conferir no YouTube da TV Câmara Campinas. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o projeto de lei de autoria do vereador Arnaldo Salvetti prevê regulamentação para a realização de rodeios e feiras agro aqui na cidade. O projeto de lei 238 do vereador Arnaldo Salvetti dispõe sobre a regulamentação para a realização de feiras agropecuárias, provas equestres, exposições, leilões e rodeio no município de Campinas. Bom, a proposta é trazer esse grande evento para Campinas para gerar mais emprego, gerar turismo, né, gerar economia na nossa cidade, para poder Campinas se movimentar igual às outras cidades. O Tribunal Superior de Justiça tem reconhecido que quando há garantias de que as condições são adequadas para o manejo e o bem-estar animal, aí então os rodeios podem sim acontecer, desde que os eventos sigam estritamente as regras estabelecidas. Essa questão dos maus tratos é amplamente discutida e o vereador ressalta. Nós precisamos verificar com objetividade se tem maus tratos. Se tiver maus tratos, não pode ter nas outras cidades, né? Será que um governador de estado, será que um presidente da república, será que uma regra nacional, uma estadual, que autoriza o rodeio,
ter nos maiores municípios do estado de São Paulo, em quase todos. Então eles estão errados de autorizar. Então nós precisamos verificar com objetividade a questão dos maus tratos. Não existe maus tratos. Em reunião solene, o vereador Luiz Cirilo entregou o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci ao ex-jogador de basquete Vlamir Marques. O diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci é concedido a atletas, técnicos, dirigentes que se destacaram pelos feitos no esporte nas mais variadas formas. Por isso, o vereador Luiz Cirilo entregou a honraria ao ex-atleta de basquete Vlamir Marques, conhecido como Diabo Loiro, bicampeão mundial e medalhista olímpico na modalidade. É multimedalista. Possui 4 medalhas dos mundiais de basquete, sendo 2 de ouro e 2 de prata, além de 2 bronzes olímpicos, nos Jogos de Roma, em 1960, e nos Jogos de Tóquio, em 1964. Além dele, apenas um outro medalhista em campeonatos mundiais possui 2 ouros e 2 medalhas de prata. Em âmbito continental, ganhou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 1963 e medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 1955 e Jogos Pan-Americanos de 1959. Possui 4 medalhas de ouro do Campeonato Sul-Americano de Basquete Masculino. É o jogador de melhor eficiência em títulos de Copa do Mundo, com 2 títulos e 2 vices. O homenageado, que ganhou o apelido por conta da cor do cabelo e pela habilidade e dinamismo com a qual infernizava o time adversário, começou a jogar basquete com 16 anos pelo 15 de Piracicaba. Em 1962, com 25 anos, foi contratado pelo Corinthians, onde ficou por 1 década e ganhou 5 campeonatos brasileiros, 3 títulos nacionais e 2 sul-americanos. Em agosto de 2023, o Diabo Loiro foi, por indicação da Federação Internacional de Basquete, incluído no Hall da Fama do Basquete Mundial. Além de atleta, Vlamir Marques foi ainda técnico de basquete, professor de educação física e cronista e comentarista da ESPN Brasil. Eu posso afirmar em você que eu me arrependo na minha vida, primeiro, de ter saído de Campinas. Eu não devia ter saído. Foi um erro de ideia, de pensamento, mas eu estava acabando de me formar professor de educação física, e a minha atividade acabou sendo em São Paulo. E eu deixei essa cidade pesaroso, triste. Interessante, às vezes eu lembro isso, parece um indivíduo cheio de pernóstica. O último jogo oficial que eu fiz por Campinas foi nos Jogos Abertos do interior de São Bernardo do Campo, em 1972. Eu fiz 45 pontos. Às vezes eu fico comentando isso. Será que eu joguei sozinho? Não. Era outro basquete. José Roberto Lux, conhecido como Zé Boquinha, ídolo do basquete campineiro, que já recebeu o título de cidadão campineiro, também prestou homenagem ao Vlamir Marques. Eu tenho muito orgulho dele ter sido o meu espelho. Eu ia treinar, 16 anos, 17, sempre pegava uma beirinha ali no time principal, que tinha além dele o Valdemar Vlatkowska e o Pecete, que eram também campeões mundiais, então foi uma escola espetacular. E eu me esperava nele. Eu via ele treinar no dia seguinte, voltava para Santa Bárbara, terminava a aula, eu ia para a quadra sozinho e ficava tentando imitar o Vlamir. O tempo todo. E em 1 ano eu já era titular do 15, porque eu imitei ele a vida inteira. Foi meu espelho realmente.
Meio-dia mais 39 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira e olha só, as capivaras dos parques públicos aqui da cidade de Campinas estão sendo esterilizadas. Os animais podem ser agentes para a transmissão de doenças e causar acidentes. E você confere tudo a partir de agora no nosso quadro É o Bicho. Se você frequenta a Lagoa do Taquaral aqui em Campinas e de repente se depara com um brete de captura, não se preocupe. Não é para capturar uma onça parda, mas sim as próprias capivaras que vivem aqui neste ambiente. Isso porque elas estão passando por um processo chamado esterilização. Quer saber mais? Então acompanhe agora o É o Bicho. A Prefeitura de Campinas, por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, realizou na última semana a cirurgia para controle reprodutivo de 29 capivaras de um dos 3 grupos que vivem livremente na Lagoa do Taquaral. A esterilização dos animais tem por objetivo combater a transmissão da febre maculosa, por meio da redução de nascimentos de filhotes. Essa ideia é uma ideia que já está na academia científica, né? Já tem comprovação da sua eficiência, e aí a gente está tentando seguir a melhor prática científica da atualidade para tentar diminuir a circulação da bactéria, né? Nesse contexto entre a capivara e o carrapato que está no meio ambiente. Tá? Então a nossa ideia é seguinte: a capivara, quando ela pega a doença, ela manifesta a bactéria no sangue por volta entre 7 dias a 14 dias. Isso é dado também com experimento científico, né? Tem um trabalho científico que demonstra essa característica. E depois ela não desenvolve mais a doença em que a bactéria vai estar no sangue dela. Então, qual que é a nossa ideia de evitar que nasçam novos filhotinhos? Eles não nascem com essa imunidade vinda da mãe. Então, o filhote na natureza, ele é predisposto a pegar a bactéria também e a começar a ter essa nova manifestação da bactéria aí para o sangue. Qual que é o grande problema disso? Você aumenta muito a quantidade de volume mesmo de bactéria circulante, e aí carrapato que vai picar essa capivarinha nova que está com a bactéria no sangue, esses carrapatos se infectam. E eles se infectando, você amplifica a quantidade de carrapato infectado na natureza. Então, qual que é a nossa principal ideia ao esterilizar as capivaras? Como as capivaras adultas elas não manifestam mais essa quantidade grande de bactéria, né, a causadora da doença, no sangue, a gente mantém esse grupo de adultos viáveis em parques abertos. O que é que a gente considera como parque aberto? É parque onde no contexto para capivara. Então, o parque aberto a gente considera aqueles que têm galeria de água, em que elas podem vir de uma área externa e entrar nessa nova área. Então, os parques públicos de Campinas, e isso aí a gente faz junto com o órgão de meio ambiente do Estado, né? É um estudo que a gente faz em conjunto, e a gente considera todos os parques públicos de Campinas como áreas abertas. Então, a gente faz esse manejo reprodutivo porque a gente considera que pode entrar um grupo externo nessa área. O que acontece é que essa capivara do grupo externo, como aqui o meio ambiente ele já está com esse grupo aqui estabelecido, esse grupo não deixa uma capivara externa entrar. Por isso que nesses casos a gente não retira as capivaras daqui. Elas servem como um escudo para a entrada de novos animais. Então, esse tipo de manejo a gente pensa nisso, porque pode entrar uma capivara que não tem a bactéria no sangue, se ela entrar que ela é suscetível. Então ela pode pegar um carrapato infectado e amplificar a quantidade de bactéria novamente. Então as capivaras elas são territorialistas. Exatamente. Como elas são territorialistas, o ideal num parque aberto é manter o grupo ali. E aí o que a gente tem que evitar? Aquela capivara que pode fazer a amplificação da bactéria. Por isso que quando a gente vai ler trabalhos sobre as capivaras, a gente chama elas de indivíduo amplificador, porque ela se infecta com a doença e amplifica a quantidade de bactérias circulantes nesse meio ambiente. Só que as adultas que já tiveram contato com a doença antes, elas não fazem mais esse processo. Então elas começam a servir como escudo protetor para o aumento da quantidade de bactéria no meio ambiente. Para haver transmissão da doença, o carrapato infectado precisa ficar pelo menos 4 horas fixado na pele das
das pessoas. Os carrapatos mais jovens e de menor tamanho são os mais perigosos, porque são mais difíceis de serem vistos. Não existe transmissão da doença de uma pessoa para outra, ao contrário da capivara. Essa bactéria o próprio carrapato transmite para a capivara, né? É o carrapato estrela, que é o principal transmissor nesse contexto aqui, nesse tipo de meio ambiente, né? Então o carrapato estrela, ele pode se infectar de uma capivara que está com essa bactéria no sangue, que é nesse processo que ela vai ter entre 7 e 14 dias, e aí esse carrapato pode picar outra capivara e transmitir a doença, e o carrapato, os filhotinhos que nascem do próprio carrapato ali, ele pode já nascer infectado também, e aí mantém essa bactéria na natureza, sabe? Então, quando a larvinha acabou de sair do ovo, ela já pode sair infectada com a bactéria. E aí essa larvinha pica uma capivara suscetível, essa capivara vai pegar a doença também. Bom, por que esse manejo reprodutivo ele funciona também? A bactéria ela mata uma grande quantidade de carrapatos também. O carrapato que está infectado, a gente mede isso pela fêmea, a quantidade de ovinhos que ela coloca na natureza e a viabilidade desses ovos, como vai nascer essa larva, né? Com o passar dos períodos, dos ciclos dessa fêmea, a quantidade de ovos dela cai quando ela está infectada e a quantidade de larvas viáveis que nascem desses ovinhos cai também. Então, sem capivara para amplificar a bactéria, a nossa ideia é que com o passar dos anos, e isso realmente é um manejo que a gente pensa para médio prazo, aí você vai limpando a área de carrapatos infectados, entendeu? Essa é a nossa base que a gente usa para poder fazer esse tipo de trabalho. Nesta primeira fase do projeto, serão esterilizadas cerca de 200 capivaras que vivem livremente no Parque Portugal, Lago do Café, Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim e Parque das Águas. O rastreamento dessas capivaras foi uma segunda etapa do planejamento nosso, então a gente fará isso por meio de microchipagem. E todos os animais que foram submetidos à cirurgia a gente raspa, porque num segundo processo de captura, se a gente, igual aconteceu aqui, né, não conseguimos pegar todo o grupo. Então como que eu vou saber se o grupo que entrou no brete já passou pelo processo cirúrgico ou não? E aí a gente tem algumas formas de marcar isso visualmente, né? Uma delas é tatuagem, que no nosso contexto para capivara não funciona muito bem, já foi testado. Tem outra forma de marcação que a gente trabalha com animal silvestre, que é brinco, né? Os que tiverem um brinco ali, você sabe que já passou pelo processo ou não. E aqui a gente optou por fazer uma raspagem no pelo, que é um processo simples, visualmente muito bom de se identificar. E aí a gente vai fazendo assim, captura, faz o procedimento cirúrgico, dá antibiótico, anti-inflamatório para ela não sentir dor ali no pós-operatório. O corte cirúrgico ele é bem pequenininho, então a recuperação é rápida. A capivara naturalmente já tem uma cicatrização muito rápida e boa, né? Porque como ela tem esse hábito territorialista, acontece muita mordida, e aí elas têm uma cicatrização naturalmente boa mesmo, sabe? E a gente está avaliando aí que realmente é um processo seguro. Além de evitar novos nascimentos, a ação visa também dificultar a entrada de novas capivaras nos parques. É uma forma que a gente deixa o indivíduo estéril. Basicamente é isso, que é a mesma coisa. Então, assim, a castração ela é um tipo de esterilização. E aí a castração a gente tira aqueles órgãos que produzem os gametas masculinos e femininos e o que produz também nossos hormônios masculinos e femininos. Ou seja, a gente faz a retirada total do testículo ou a retirada total dos ovários, no caso das fêmeas, né? E um pedacinho do útero também no caso das fêmeas. Então qual a diferença do processo que a gente está fazendo? Se a gente faz isso, as capivaras perdem a característica sexual delas. E aí a gente, além de desarticular o grupo, a gente pode deixar de evitar que o macho alfa não deixe novos indivíduos entrar. Então a gente tem que manter o comportamento do macho alfa refratário a novos indivíduos. Então o que a gente faz? A gente faz um processo de vasectomia nos machos, como faz em humanos mesmo. Então a gente só impede que o espermatozoide dele passe para a fêmea. E aí é um processo de vasectomia, muito semelhante a uma técnica em humanos. E nas fêmeas a gente faz a laqueadura. Então os órgãos ali que produzem hormônios sexuais, eles vão continuar no lugarzinho
e aí mantém o comportamento sexual delas. Outros parques receberão estruturas de centro cirúrgico móvel para otimizar o manejo e evitar o estresse, que seria gerado no embarque, transporte e desembarque dos animais, além de diminuir a possibilidade de dispersão de carrapatos. Como tem uma segunda área cercada, a gente faz o procedimento cirúrgico, ali a gente conseguiu fazer instalação de ponto de luz, instalação de ponto de água para poder montar um bloco cirúrgico de campanha. Com esse bloco cirúrgico de campanha, a gente executa o procedimento cirúrgico e você tem uma área cercada do lado, que a gente consegue colocá-las ali ainda dormindo da anestesia e consegue acompanhando elas acordando. Então, como é uma área cercada, tem uma lâmina d'água, como eu expliquei para vocês, a água é muito importante para fazer a termorregulação. Nesse período que está muito quente, elas necessitam muito de água para não poder literalmente morrer de calor mesmo, né? E lá, nesse ambiente, ele permite a gente ter essa estrutura básica de funcionamento, que na primeira captura que a gente executou, a gente conseguiu fazer 30 animais e foi super bem, né? O fluxo de captura, então de cirurgia, de recuperação pós-anestésica, então foi uma área adequada, pensada desse jeito, né? Para os outros parques, a gente não vai trazer para cá, a gente vai fazer... montar o bloco de campanha, o bloco cirúrgico de campanha em cada parque. Como ele é móvel, o brete de captura é móvel também, a gente consegue mobilizar isso para os outros parques e aí a gente, junto com a Secretaria de Serviços Públicos, estamos trabalhando junto, para eles deixarem ponto de luz e ponto de água para poder montar, é só isso que é necessário ali para o bloco cirúrgico. E a gente não pode transportar capivara de um lado para o outro, justamente para não trazer carrapato que está em outra unidade para cá. Né? A gente não tem a licença também para poder transportar esses animais de uma área para outra, né? Então o bloco cirúrgico ele vai ser montado em cada unidade, tá? Tirando a do Lago do Café, que como epidemiologicamente a gente considera uma área só. Então capivara de lá ela vem para cá, a de cá vai para lá. Então não tem esse perigo de transporte de carrapato, porque nesse contexto a gente considera uma área. Então os do Lago do Café vão ser esterilizados aqui também no Taquaral. Tá? São da mesma família. Praticamente, sim, né? Não são da mesma família, porque são grupos diferentes, mas eles andam o mesmo caminho aqui dentro, então a gente considera como um grupo só. O processo segue em andamento com a soltura dos animais esterilizados e captura dos animais satélites, aqueles que pertencem ao grupo, mas não ficam necessariamente juntos a ele. A gente está fazendo os filhotes também. A nossa ideia não é nem acabar 100% com as capivaras no parque, é deixar passar esse período em que a bactéria vai deixando de existir na natureza, e aí a gente faz um acompanhamento, e aí é pela UVZ, né, a Unidade de Vigilância em Zoonose. A gente tem que ir capturando essas capivaras, o ideal é que seja entre 2 e 3 anos, e aí a gente faz um exame nelas de sorologia. Se esse exame de sorologia, quando ele vai começando a diminuir a quantidade de animais positivos, a gente quer o 0 positivo. Quando a gente alcança esse platô de 0 animais contaminados positivos, a gente espera mais 2 exames negativos em sequência, né? Ou seja, por isso que eu estou falando que é um projeto de médio para longo prazo. Em 10 anos aí a gente consegue estabilizar uma área, porque a gente precisa ter 2 sorologias negativas em sequência. E aí o órgão de saúde ele atesta que é uma área livre para febre maculosa. E aí a gente só tem que manter esse controle de não entrar a febre maculosa vindo de um grupo de capivara externo, né? Mas esse grupo dessa família em si, com o passar do tempo, ela vai deixando de existir, né? Porque não reproduz mais. Normalmente, quando você vai castrar qualquer bichinho, gato, cachorro, você tem que usar aquela cinta. Capivara não precisa? Vai viver buchudinha assim, gordinha? Vai viver buchudinha, gordinha. Não precisa, né? Já tem teste também com isso. Por causa do processo de cicatrização delas mesmo. É muito rápido, a gente dá um ponto bem aproximadinho ali para evitar abrir o ponto, né? E passa uma substânciazinha também para proteger o ponto. Então o procedimento é seguro, não precisa da cinta. Você que está nos acompanhando, evita sair com medo das reações do seu filho em público ou ainda sente culpa por não saber lidar com os momentos de birra da melhor forma possível.
No quadro de hoje, um psicólogo vai orientar os pais como manter a calma mesmo nos momentos difíceis, reforçando que uma abordagem consciente e amorosa pode melhorar a saúde mental de toda a família. É Saúde Agora. Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E o tema de hoje é como lidar com a birra das crianças. Lidar com as birras dos filhos é um desafio para muitos pais, mas estudos mostram que pais e mães que praticam mindfulness têm uma relação mais próxima com os filhos e isso ajuda a reduzir a frequência de comportamentos problemáticos. Quem vai falar sobre esse assunto é o psicólogo Vitor Friari, também mestre em psicologia pela Universidade Metropolitana de Londres. Doutor Vitor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Eu que agradeço, Ana Paula, e olá a todos. Doutor, para a gente começar, acho importante explicar para quem está acompanhando aqui o nosso quadro o que é essa prática chamada mindfulness. Então, mindfulness é uma prática que tem sido implementada dentro do contexto da saúde, dentro da psicoterapia, como uma ferramenta que ajuda as pessoas a ficarem mais conscientes na sua vida, ou seja, viverem mais no presente momento. Isso porque nós somos seres muito mentais. A gente passa grande parte do nosso dia dentro da cabeça resolvendo problemas que já aconteceram ou planejando coisas do futuro. E o que acontece quando a gente passa a vida um pouquinho mais nesse campo da mente? A gente perde a conexão com o agora. A gente meio que se distancia da nossa vivência do presente. E isso faz total sentido, por exemplo, na relação com os filhos, na relação da família, né? Pessoas que praticam mindfulness estão mais presentes com a família, participam mais daquele momento. E como você falou, isso tem uma relação muito positiva com o bem-estar, né, das relações, principalmente entre os pais e os filhos. Mas, basicamente, mindfulness é viver o aqui e agora com uma atitude mais amorosa, com uma certa gentileza, com uma atitude de não julgar o que está acontecendo no momento presente. Isso tem uma relação muito boa com o bem-estar emocional. Resumindo, então, é viver o presente, né, doutor? É isso. Viver no presente com uma atitude gentil, amorosa e de não julgamento. Exatamente isso. Doutor, para a gente contextualizar agora um pouquinho, vamos falar o que é a birra infantil. Pronto, esse comportamento que a gente chama de birra, né, que até é uma palavra que muitas vezes as pessoas acham assim, poxa, birra, será que é a palavra mais apropriada? Ela tem conotações que às vezes a gente deixa até de entender o que está acontecendo. Então, o que é esse comportamento da criança? É um momento onde ela está se frustrando, ela tem uma expectativa de querer que algo aconteça e essa coisa não está acontecendo. Essa situação não está indo do jeito que ela gostaria que fosse. Ela se frustra. E é como ela não entende como lidar com aquele estado emocional para ela é muito avassalador. Mas nada mais, nada menos é um momento em que há uma expectativa que alguma coisa aconteça, ou é um brinquedo que ela quer, um alimento que ela quer no mercado e não tem, ou é algum lugar que ela quer ir, o pai não é o momento apropriado, o pai não deixa, e aí ela sente-se frustrada com aquilo e começa a ser tomada por aquela emoção de raiva, por aquela emoção de frustração, e não sabe lidar com isso. Basicamente é isso que a gente pode chamar de birra. Doutor, e por que essa birra acontece e a partir de qual idade que ela é mais recorrente, que ela começa? Então, isso pode acontecer desde quando a criança já é pequenininha, porque isso faz parte do desenvolvimento emocional de uma criança, né? Então, assim, toda criança, de alguma maneira, quando você deixar de dar para ela o que ela gostaria de ter naquele momento, ela vai ficar insatisfeita. Então, ela vai manifestar essa insatisfação através desse comportamento avassalador.
Tá? Então, por que ela acontece? Como eu falei antes, ela quer alguma coisa, aquela criança, ela deseja algo, e por algum motivo aquilo não vai acontecer. Ela percebe que está sendo interrompida. Então, aquele prazer que ela gostaria de ter, ela está sendo cortada, ela está sendo interrompida, não sabe lidar com aquilo. Por isso que aquilo acontece. Agora, muitos pais associam isso, acham que é culpa deles. Por exemplo, eu tenho um caso que recentemente veio na nossa clínica, uma mãe que tem um filho de 4 anos de idade, e ela começou a chorar dentro do nosso trabalho terapêutico que estava fazendo lá com um grupo, porque ela se viu culpada desse comportamento da criança. Ela achava que o filho dela fazia esse comportamento por conta da incapacidade dela de educar ele bem. Então ela começava a ter esses pensamentos: não sou uma boa mãe, o que eu estou fazendo não é suficiente, a culpa é minha. Então, assim, esse trabalho é muito importante, né, dos pais saberem lidar com essas frustrações dos filhos, porque também pode afetar a saúde mental dos próprios pais. E, doutora, nessa situação, né, como você contou, como que os pais, as mães, elas podem, né, lidar com esse tipo de acontecimento? O que eles devem fazer? Então, essas frustrações das crianças, primeiro é aquilo que eu acho que vale a pena reforçar, é muito natural que isso aconteça. Não? Então, o primeiro ponto para levar essas situações de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais amorosa, é entendendo que o comportamento de uma criança é imprevisível. E aceitar isso profundamente, radicalmente. O meu filho é uma criança e o comportamento dele é imprevisível, e ao invés de resistir isso, eu vou me abrir a esse momento. Eu vou olhar para esse momento como uma oportunidade para que meu filho, né, ou minha filha, desenvolva resiliência e desenvolva compaixão. E que ela, nesse instante que ela está tendo essa situação, essa birra, eu vou ensinar ela a se encontrar com essas emoções. Ela não sabe ainda, eu vou ensinar ela. Então, o primeiro passo é ter essa visão, esse olhar. Uma outra coisa que é muito importante, as pesquisas e os estudos já garantem isso, é que se os pais eles tiverem tempo de qualidade com os filhos, ou seja, e quando eu digo tempo de qualidade, eu digo viver no cotidiano, no dia a dia com o filho, de maneira mais consciente e presente. Então, o filho está lá, está brincando, participa daquela brincadeira. Chega mais próximo. Se você não quer brincar com o filho, pelo menos fique ali ao redor dele, observando ele brincar. O que o filho vai aprender com isso? Ele vai aprender que você é um pai consciente, que você valoriza ele, que ele é importante para você. Que, aliás, é uma crença que permeia muito a birra, né? Muitas vezes as crianças, quando estão naquele momento de frustração, acham que os pais não gostam delas. Acham que não são amadas o suficiente. Papai não gosta de mim. Por isso que ele não está querendo me dar um brinquedo, por isso que ele não está querendo que eu faça isso. Então, quando você vive uma vida mais consciente no dia a dia, isso pode, e muitos estudos já garantem isso, diminuir a frequência desses comportamentos. Tá? Então, isso é uma coisa. A terceira coisa é você saber, isso é muito importante, porque a maioria desses eventos acontece em público. Então, os pais acabam que desenvolvem uma certa vergonha, uma certa aversão desses momentos, porque se sentem envergonhados, estão ali no meio de outras pessoas, né? Então, uma série de gatilhos emocionais também surgem para esses pais. Então, a dica para esses pais, nesses momentos mais de sociais mesmo, é saberem lidar com o julgamento externo, ou seja, se separarem dele. Trazer a atenção totalmente para a criança, para o propósito daquele momento. Não, estou aqui em público, estou aqui no shopping, vou dar um exemplo, né? Estou aqui no shopping, meu filho não está sabendo lidar com as emoções, isso faz parte, eu vou me concentrar totalmente nele, não importa o que as pessoas estão pensando, não importa se as pessoas estão julgando, esse é meu momento com ele, e esse momento é importante e precioso. De novo, essa forma de pensar pode ajudar e muito os pais a terem resiliência para lidar com esses comportamentos em momentos sociais. Então, esses são alguns caminhos, tá? E outras coisas são cuidar de si próprio, né? Então, as pesquisas já indicam que pais que cuidam da sua saúde emocional
podem dar essa saúde emocional também para os filhos nesse momento. Então é importante que o pai também esteja em dia com seus cuidados de saúde mental, que pratique a meditação, que faça atividades prazerosas no dia a dia para elevar a sua energia e o seu bom humor. Tudo isso pode fazer com que essas birras se tornem menos frequentes e os pais se tornem mais capazes, mais confiantes de lidar com essas situações, em público e em casa. Cuidar primeiro da gente para depois cuidar do outro, né, doutor? Acho que é isso que é o fundamental a gente não esquecer, né? A gente tem que estar bem para cuidar bem também de outras pessoas. É como se fôssemos se a gente não tem dentro da nossa xícara café o suficiente, como é que eu vou dar para alguém um café que não existe na minha xícara? Né? Eu só posso partilhar aquilo que eu tenho em abundância. Então é muito importante cuidar de si também. E, doutor, o que os pais não devem fazer em nenhuma hipótese quando a criança tem esse momento de birra? Pode ser no shopping, em uma loja, em um restaurante. O que eles não podem fazer? É muito comum que aconteça, que é se envolver com as suas próprias emoções. Porque quando a criança está ali naquele momento de frustração emocional, muitas vezes isso ativa no pai ou na mãe impaciência e irritabilidade. E muitas vezes, os pais estão irritados ou impacientes, não necessariamente com a criança, mas com o que elas pensam sobre a situação. Estou sendo envergonhada, a culpa é minha, nada do que eu faço adianta. Então, esses pensamentos precisam, de certa maneira, precisam ser reconhecidos pelo pai, para que ele não se envolva com essa forma de pensar e nem com as emoções de irritação e impaciência. Para isso, ele precisa de ter recursos, tá? Porque se o pai é tomado por essa forma de pensar ou essa forma de se sentir, na hora vai ser muito mais difícil lidar com esse comportamento. Ele não vai ter paciência, ele não vai transmitir para o filho essa atitude de acolhimento, de segurança e de conforto que ele precisa. A gente tem que entender o seguinte, quando a criança está vivenciando isso, ela está se sentindo insegura. Ela acha que ela não vai dar conta de ficar sem aquilo, ou de não ir àquele lugar que ela deseja. Ela acha que é o fim do mundo. Né? A criança acha que ela não vai conseguir sobreviver se ela não ter aquela recompensa imediata naquele momento. Então o pai, ele precisa oferecer um acolhimento profundo, incondicional, e ficar ao lado dessa criança até que ela se acalme. Talvez até dizer coisas, filho, você está se sentindo frustrado, você quer muito aquilo, eu entendo, papai te entende, mas nesse momento a gente vai ficar aqui, você vai se acalmar em algum momento e eu estou aqui por você. Eu também vou me acalmar junto contigo, a gente vai esperar esse momento passar, tudo bem? Então, esse tipo de comportamento é muito bom. E o oposto não. Porque senão a gente acaba colocando na criança ainda mais lenha na fogueira. Então, acho que, voltando para a sua pergunta, né, o que os pais não devem fazer? Colocar lenha na fogueira. A fogueira já está incendiada. Então, busque ser um instrumento de calma, uma ferramenta de mudança para esse momento do seu filho. Doutor, e o que os pais podem fazer para aumentar esse acolhimento, essa cumplicidade, né? Melhorar a relação com os filhos? Então, primeiro de tudo, entender que essa conexão é muito importante. Aquilo que eu falei mais cedo, dedicar tempos no dia a dia para participar da vivência com essa criança. Né? Se você não é do tipo brincalhão, que gosta de pegar uma boneca, que gosta de pegar um Lego para fazer junto, não tem problema, mas observe seu filho, esteja na presença dele. Fale para o seu filho muitas e muitas vezes o quanto ele é importante para você. Deixe essa conexão muito poderosa, porque esse tipo de linguagem da gentileza, a linguagem do amor, ela vai permeando na personalidade dessa criança. Ela vai entendendo que você é uma pessoa, né, um pai acolhedor, que estará lá nos momentos que ela precisar. Então, esse tem um trabalho de prevenção. A prevenção é muito importante. E prevenção, quando eu digo, não é prevenir, não é deixar de ir aos lugares, né? Não é deixar de fazer determinadas coisas com medo, meu filho vai fazer birra lá, melhor não ir. Como essa mãe que eu estava atendendo nesse grupo terapêutico.
Ela pensava assim, não vou mais sair para esses lugares, porque meu filho não se comporta bem lá, então eu vou deixar de ir. Quando ela trouxe isso dentro do grupo lá da terapia, né, que a gente ouviu, tinha outras mães também presentes, ela até achou diferente, mas eu falei assim, então, é justamente esses lugares que você tem que ir. Ou seja, é se encontrando, não tenha medo dessas emoções e desses sentimentos, desse comportamento do seu filho. Vá de encontro. Aceite isso profundamente com confiança, que é um momento de aprendizagem para ambos, de crescimento seu, né, e do crescimento do seu filho. Ou seja, não evite ir aos lugares que ele se sente assim. Doutor, eu queria agradecer. Tá certo. Eu queria agradecer pela sua participação aqui no nosso quadro. Muito obrigada. Eu agradeço a todos vocês também e espero que todos os pais que estejam vendo esse momento aqui conosco sintam-se inspirados, né, nesse período que a gente está vivendo agora, de tanta atenção, de tanto carinho para o mundo infantil. Certeza. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora! Hoje à noite deve ventar com um pouco mais de intensidade. A previsão para amanhã, sexta-feira, é de predomínio de sol pela manhã. À tarde, a nebulosidade aumenta e pode até chover no fim da tarde. Mas a temperatura segue alta, viu? É calorão nesta primavera. Vamos então às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, sexta-feira, então, 1º de novembro, iniciando o mês com mínima de 19 graus. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira, ao meio-dia ao vivo. Te espero, hein? Até lá. Tchau, tchau.